Nós já estudamos nas lives que fizemos da lei natural, o que é uma lei natural. Então, aqui na lei do trabalho, quando se pergunta se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza, nos leva àquela ideia que a lei natural é a lei de Deus, criada para a felicidade do ser humano. E se a lei de Deus foi criada para a felicidade do ser humano, e a lei do trabalho é uma lei de Deus, é uma lei natural, o trabalho foi feito para a felicidade do homem, do ser humano. Então o trabalho não pode ter aquele sentido que se dá a ele de dificuldade, de cansaço, não. A própria etimologia da palavra carrega esse sentido não adequado para o trabalho, vem do latim tripalium. Tripalho é um chicote, e o trabalho não é isso. Não se deve entender o trabalho como um aspecto de cansaço, como um aspecto que gera cansaço, como um aspecto de sofrimento, de dor, de obrigação. Não. Aqui na questão 674 fica muito claro. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A pergunta. E eles respondem, os espíritos, o trabalho é uma lei da natureza. E por isso mesmo é uma necessidade. A civilização acaba por obrigar o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então o trabalho é algo necessário, não no sentido material somente. É necessário porque faz parte da nossa estrutura espiritual, o trabalho. Que não necessariamente, veremos a seguir, significa uma profissão determinada, uma profissão A, uma profissão B. Não, o trabalho é uma necessidade nossa. E aqui diz que muitas vezes há o aspecto de obrigatoriedade em função de necessidades aumentadas ou prazeres aumentados. E essa ideia aqui na resposta de prazeres nos leva à questão 926 do Livro dos Espíritos, que nós já analisamos dias desses, ou dias anteriores, que diz das necessidades artificiais que nós criamos. Então, muitas vezes, nós nos escravizamos por necessidades artificiais, por desejos. E aí, nesse sentido, o trabalho toma um aspecto de dificuldade. Porque não colocamos um limite, vivemos atabalhoadamente, correndo como que escravos do trabalho. E parafraseando Jesus, que se referiu ao descanso, ao sábado, dizendo o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, nesses prazeres, nessas necessidades artificiais, nós estamos então quase que sendo feitos por causa do trabalho e não o trabalho por nossa causa. Então é preciso entender o que são as necessidades e o que são as necessidades artificiais, os desejos, que nós já conversamos sobre isso em outras lives. Não vamos retomar aqui o mesmo raciocínio. Mas é importante percebermos isso, que o trabalho é da lei da natureza, é uma necessidade. E para corroborar isso, a questão seguinte, a questão 675, clareia muito bem esse aspecto. Vejamos o que diz a questão 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Veja que interessante. Será que o trabalho é somente ocupações materiais? E entendendo ocupações materiais, também as intelectuais. O sentido aqui da pergunta, ocupações materiais, são aquelas advindas da questão material, ou do mundo corporal, do mundo no qual estamos. Então pergunta-se se devemos, e óbvio, as que têm contraprestação pecuniária, remuneratória. Então pergunta-se, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E os espíritos respondem, não. O espírito trabalha assim como o corpo. O trabalho espiritual. O espírito trabalha assim como o corpo. E acrescentam, toda ocupação útil é um trabalho. Olha que interessante. Toda ocupação útil é um trabalho. O que pode-se dizer que trabalho no sentido estrito que os espíritos dão a essa palavra seria então ocupação útil.
E isso nos leva a um outro raciocínio, a nos perguntar os objetivos do trabalho. E nós podemos colocar como objetivos do trabalho dois aspectos, dois objetivos que assim sejam. Primeiro, no sentido mais raso, o sentido de nos mantermos, o sentido utilitário do trabalho, não no sentido de útil, o sentido de poder nos manter na vida material, o trabalho para o ganho material, o trabalho para o ganho econômico, o nosso sustento. Então, isso sim é um dos objetivos do trabalho, nos sustentar. Nos sustentar, sim, materialmente. Então, o trabalho pode fazer com que nós nos enriquecemos, sim, desde que licitamente. O trabalho é para suprir nossas necessidades materiais, sim. Esse é um dos objetivos do trabalho. Mas nessa questão 675 do Livro dos Espíritos, ao dizerem toda ocupação útil é um trabalho, os Espíritos nos apresentam um outro objetivo para o trabalho. Fazer-nos nos sentir úteis. Isso é importante. Fazer-nos sentirmos úteis. O senso de utilidade. O trabalho nos permite sermos úteis às pessoas e a nós mesmos. E é o sentido de utilidade que muitas vezes não percebemos. E olhamos o trabalho pelo prisma unicamente material. E eles aqui na questão 675 dizem, não, o espírito trabalha, não é só o corpo. Veja, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais. Os espíritos dizem, não, o espírito também trabalha. E é justamente esse trabalho do espírito que traz a ideia de satisfação própria, melhor dizendo, que traz a ideia de sentirmos-nos úteis. Pensemos o seguinte, quantas pessoas começam a trabalhar, jovenzinhas, já começam a trabalhar pensando assim, ou se perguntando, quando é que eu vou me aposentar? Já começa o início do seu trabalho, já é pensando na aposentadoria, em quando vai parar de trabalhar, dando esse sentido de cansaço, de obrigatoriedade ao trabalho. E as pessoas trabalham uma vida, expressão bem nossa, mineira, né? Trabalham uma vida e se aposentam. Se aposentam e dizem assim, bom, agora eu estou aposentado, eu vou me descansar. E se descansam. As pessoas se descansam porque aposentaram. Passado um tempo, já começam a ficar inquietas, querendo alguma coisa para fazer. Daí a pouco, vão ali jogar damas, e começam a sentir falta de algo. Não é falta do trabalho material, é falta do senso de utilidade que o trabalho gera naquele que trabalha. É esse ponto que os espíritos chamam a atenção. Quando dizem toda ocupação útil é um trabalho, nós podemos fazer uma ligeira inversão e entender que, no sentido estrito, o trabalho seria ocupação útil. E devemos nos perguntar, então, aí sim, na esfera material da nossa profissão, estamos sendo úteis às pessoas com o nosso trabalho? Estamos, de fato, além do valor amoedado que buscamos no trabalho, estamos desenvolvendo pelo nosso trabalho, que seja na nossa profissão, o senso de utilidade? Esse é o ponto que precisamos pensar. Se estamos desenvolvendo de fato o senso de utilidade. Perguntemos-nos isso. Se estamos sendo úteis no trabalho que nós desenvolvemos, profissional ou não. Porque aqui não se refere à profissão, se refere ao exercício do trabalho. Esse é um ponto que nós precisamos pensar. Que é o que está justamente na questão 675. Isso pode nos levar até mesmo a pensar naquela pirâmide de Maslow, quando ele coloca a teoria das necessidades.
quando ele ali nos coloca as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades de sociabilização, as necessidades de estima, as necessidades de autorrealização, como que numa pirâmide. Não há dúvida que o trabalho, primeiramente, já que estamos no mundo material, é para nosso sustento. É o que Maslow chamava então das necessidades fisiológicas. Ter o que comer, ter o que vestir, ter onde morar, necessidade de segurança. Mas também vem outro aspecto, necessidade de estima, necessidade de sociabilização e a autorrealização. Não quer dizer que uma necessidade precisa ser suprida para que a outra surja, não. Nós temos todas elas simultaneamente. Mas é justamente esse sentido que se coloca nessa questão 675. O aspecto material, quantitativo do trabalho e o aspecto qualitativo do trabalho, que é justamente a utilidade. Toda ocupação útil é um trabalho, dizem os espíritos. Toda ocupação útil é um trabalho. E seguem na questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Imposto ao homem. Vamos avaliar a ideia dessa condição de impor, o verbo impor. Nós vemos isso também na questão 132 do Livro dos Espíritos, não em relação ao trabalho, nós vemos em relação à encarnação. Lá se pergunta qual a finalidade da encarnação dos espíritos, e os espíritos respondem que Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Vos impõe. O que é a ideia do verbo impor? É a ideia da necessidade. É uma necessidade, não é uma imposição no sentido arbitrário, no sentido cogente, tem que fazer, não. É uma imposição no sentido de necessidade. Necessidade. Necessidade material e necessidade espiritual. Utilidade. Esse é um ponto que precisamos pensar. Utilidade. Então pensemos. Por que o trabalho é imposto ao homem? E vem a resposta. Por ser uma consequência de sua natureza corpórea, é uma expiação. E, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Olha que interessante essa primeira frase. Expiação eles já colocam no aspecto material. Olha o que eles dizem. Por ser uma consequência de sua natureza corpórea, aí traz aquela ideia do trabalho no sentido material, é uma expiação. E aí vem um aspecto interessantíssimo. Ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoar sua inteligência, mostrando-nos que o trabalho não é algo mecânico, não é simplesmente um movimento mecânico, é algo em que se pensa, em que se lucubra formas de desenvolver o trabalho, focado ou focadas na ideia material do sustento, mas também na ideia da utilidade. E seguem eles. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Olha que interessante. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Olha, essa frase aqui, ela nos leva a ideia da pirâmide de Maslow, que é posterior a isso que os espíritos colocaram. A ideia que Maslow nos traz cronologicamente é posterior ao que os espíritos falaram. E o que eles disseram aqui? É por isso que seu alimento, necessidade fisiológica, sua segurança, necessidade de segurança e bem-estar, estima, sociabilidade e autorrealização. Veja que como interessante. Eu volto a dizer que os espíritos não se distanciaram de nada que depois a ciência social, a ciência psicológica veio confirmar.
E na ideia do trabalho, quando se estuda Maslow, não estou dizendo que ele é o dono da verdade, não é isso, apenas trazendo a teoria das necessidades, e lembrando, é uma teoria. Quando as pessoas estudam Maslow, não percebem também que aqui na questão 676, os espíritos haviam já trazido esse sentido, esse aspecto. Vejam, é por isso, ou seja, o trabalho desenvolve a inteligência. Sem o trabalho nós permaneceríamos na infância intelectual. E eles dizem, é por isso que o seu alimento, segurança e bem-estar dependem do trabalho e da sua atividade. Olha que interessante, do trabalho e da sua atividade. Não é só o trabalho no sentido estanque, cristalizado de trabalho. É o trabalho ativo, ou seja, constante. É importante isso. Perceber nessa resposta o quanto que os espíritos mostraram o aspecto material do trabalho, a alimentação e segurança, e o aspecto de utilidade, bem-estar, sentir-se bem. E nós nos sentimos bem quando percebemos que somos úteis às pessoas. Quando além de prestar um serviço, prestar um concurso de auxílio material pela profissão, pelo trabalho, nós também percebemos que fomos úteis. E é justamente esse senso de utilidade que nos dá o bem-estar. O bem-estar material está na contraprestação, a pecuniária, o pagamento. Mas o bem-estar espiritual está no sentido de utilidade, sentirmos-nos úteis. Em outras palavras, apenas didáticas, sentirmos-nos vivos. Pensemos nisso, nessa ideia. E André Luiz nos fala, salvo engano, posso estar enganado, no capítulo 42 do livro Conduta Espírita, depois confiram lá, se não for o 42, leia o livro Conduta Espírita inteiro, que vale a pena, mas eu creio que seja, de fato, o capítulo 42. André Luiz nos fala que o trabalho recebe o valor pela qualidade dos seus frutos. Olha que interessante isso. Já falando do aspecto qualitativo do trabalho, que podemos aplicar o aspecto qualitativo tanto pelo prisma material, qualidade do serviço prestado no sentido material, de atender a expectativa material do trabalho, e qualidade espiritual no sentido de dar utilidade ao que fazemos. Então escreve André Luiz no capítulo 42, salvo engano, do livro Conduta Espírita, o trabalho recebe o valor pela qualidade dos seus frutos. Consonância perfeita com essa questão 676. O apóstolo João, no versículo 27 do seu evangelho, do capítulo 6 do seu evangelho, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece a vida toda. Trazendo a ideia também do aspecto de utilidade, de perenidade, dos efeitos de um bom trabalho. Versículo 27, capítulo 6 do Evangelho de João. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida toda. Comida que permanece para a vida toda. Como que? Naquela passagem de Jesus com a samaritana, falando da água viva, dizendo que da água que ele trazia, que ele oferecia, se bebêssemos dela, nunca mais teríamos sede. Então, quando encontramos um sentido, quando nos sentimos úteis no trabalho que desenvolvemos, nunca teremos a fome ou a sede de querer ser útil para alguém. Por isso que é interessante nós observarmos. Nem sempre nós desenvolvemos a profissão que gostaríamos, mas podemos sempre gostar da profissão que desenvolvemos, pelo simples fato de desenvolvermos a profissão. Se quisermos outra, preparemos-nos para outra profissão. Sempre podemos recomeçar. Sempre. Como dizia Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Se nós nos sentimos úteis em uma determinada profissão, um determinado segmento, continuemos nele. Se nós achamos que não, e achamos que devemos buscar outro, preparemo-nos
intelectualmente, tecnicamente e no momento adequado. Não joguemos as coisas para cima simplesmente porque achamos não é o que eu gostaria de fazer. Não joguemos para cima porque o que sobe, desce. Se jogarmos para cima, cai em nós mesmos. Então que nos preparemos para mudar o rumo do nosso trabalho, da nossa profissão, se for o caso. Preparemos-nos para isso. Agora pensemos se estamos nos realizando, não só materialmente, mas pessoalmente, no sentido de bem-estar, no trabalho que desenvolvemos. Voltemos a dizer, ou volto a dizer, nem sempre fazemos aquilo que gostamos, mas precisamos gostar daquilo que fazemos, pelo simples fato de estarmos fazendo. E se quisermos mudar, mudemos. Mas até lá, façamos com alegria aquilo que estamos fazendo. Porque o que estamos fazendo está atendendo alguém. E precisamos dar o melhor de nós mesmos para atender alguém. O melhor da maneira técnica, o melhor da maneira emocional, espiritual, o melhor de nós mesmos. Então pensemos nesse aspecto. O senso de utilidade. Muitos estão colocando aqui sobre a ideia dos desempregados. Sim, nós vamos falar nisso. Daqui a pouco tem questão trabalhando nisso. Tem uma questão que os espíritos trabalham também esse aspecto. E é algo que tem que ser pensado. Tem que ser trabalhado. Tem que ser resolvido. Porque o desemprego tira a ideia ou as ideias do sustento material e do senso de utilidade. O desemprego, o não trabalho, é como um desamor. Nos torna indiferentes. E nós não somos seres para sermos indiferentes a nada. Nós precisamos nos sentir útil. Então, quando tiramos a oportunidade de alguém trabalhar profissionalmente, estamos tirando dessa pessoa não só o sustento material, mas estamos tirando dela também o senso de utilidade. Então, pensemos muito nisso. Por isso que o voluntariado ajuda muito aos profissionais em quaisquer profissões. Porque o voluntariado é algo que se faz pensando exclusivamente em ser útil, acaba nos fazendo também sermos úteis no trabalho e sermos voluntários também no trabalho que fazemos. Vemos hoje, nessa dificuldade, quantos profissionais que estão prestando seus serviços gratuitamente para ajudar pessoas. É o senso de utilidade. E quantos, infelizmente, estão desempregados, estão sem trabalho, estão sem poder trabalhar, mesmo que empregados. E tirando desses o sustento material e o senso de utilidade. Isso é importante. Muitos são profissionais liberais e não conseguem trabalhar. Não vão ter o recurso amoedado e o senso de utilidade também fica prejudicado. Outros têm emprego e não estão trabalhando, mas recebem. Mas o senso de utilidade também fica prejudicado. Então, danoso o desemprego pelos dois aspectos. Falta do recurso material e falta de condições de sermos úteis naquilo que fazemos em termos de profissão. Sigamos. Questão 677. Por que a natureza se encarrega por si mesma de prover a todas as necessidades dos animais? Em outras palavras, essa pergunta seria assim: por que a natureza também não pode prover as nossas necessidades? Por que os animais têm as suas necessidades providas pela própria natureza e nós não? Bom, isso pode nos levar de volta à questão 674, quando criamos necessidades fictícias por demais, mas os espíritos dão um outro viés à resposta. Eles dizem assim: tudo na natureza trabalha, ou tudo trabalha na natureza. Como os animais trabalham. Aí vem os aspectos que a gente precisa entender, os detalhes que os espíritos colocam nas respostas. Como os animais trabalham. E vem uma conjunção adversativa. Volta o Simão com as conjunções adversativas. Mas o trabalho deles, como a inteligência que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação.
aqui não é só o aspecto da conservação, é o aspecto aqui reflexivo da frase, de reflexo da frase, quando se coloca, se limita a cuidarem da própria conservação. Como que conservam a mim, os outros animais. Um animal, se pensasse, diria, estou conservando a mim mesmo, os outros animais que se virem. E o trabalho leva à ideia de coletividade, nos leva, e vamos ver à frente, bem à frente, na lei de sociedade, que o trabalho não é algo para egoísmo, é algo de altruísmo. Então, os animais se limitam a trabalhar, a cuidarem puramente da sua própria conservação, e não de uma conservação coletiva. E quando pensam, isso é uma força de expressão, quando agem numa ideia de conservação coletiva, é pensando na conservação própria, porque fortalecendo a coletividade, fica ele protegido, o animal. Então falta o senso moral aplicado ao trabalho natural dos animais, que é o trabalho de caçar, de buscar, mas só para autoconservação. Então aqui veja a força da palavra própria na resposta. Como que, numa mensagem subliminar, os espíritos nos dizendo que o trabalho tem que ter um efeito coletivo. Tem que se pensar no bem coletivo. Daí vem o que hoje se chama, no sentido jurídico, função social do trabalho. Função social da propriedade privada. Ou seja, para mostrar que ninguém é uma ilha de autossuficiência, que todos nós precisamos uns dos outros e podemos ser úteis com o nosso trabalho aos outros e os outros serem úteis com o trabalho deles a nós. É um processo de solidariedade, de reciprocidade que seja, um processo de solidariedade. E é isso aqui que está na palavra própria. Olha, a mensagem subliminar colocada pelos espíritos. Como os animais trabalham, mas o trabalho deles, com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Eis porque, entre eles, os animais, o trabalho não resulta em progresso. Olha que interessante. Olha que interessante. Como que nos dizer, já disseram, que um dos efeitos do trabalho é o progresso? Porque desenvolve a inteligência, a questão 674 do Livro dos Espíritos, que já lemos. E aqui eles dizem, então, eis porque entre eles, os animais, o trabalho não resulta em progresso, ao passo que entre as pessoas tem dupla finalidade. Olha, dupla finalidade. A conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Olha que interessante. E a gente fica reclamando do trabalho. Numa terça-feira dizendo, dá domingo, mas não chega sábado. Dá sábado, mas não chega sexta. E não entendendo que o trabalho nos ajuda a pensar quando entendemos esse valor do próprio trabalho. Quando entendemos isso. Voltemos à leitura. Eis porque entre eles o trabalho não resulta em progresso, ao passo que entre os homens, entre o ser humano, entre as pessoas, tem dupla finalidade o trabalho. A conservação do corpo, a sustentação, e o desenvolvimento da faculdade de pensar, a utilidade. Que também, vejam, que é também, uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Como que o trabalho nos faz pensar, nos faz enxergar melhor e perceber muito acima de nós mesmos, ou seja, as outras pessoas. As outras pessoas. Vejamos que importância é isso então. E seguem os espíritos. Quando digo, o espírito que respondeu, quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Objetivo, ou seja, sustentar-se somente. Entretanto, olha a conjunção adversativa novamente. Eu sei que daqui a pouco vou me apelidar de conjunção adversativa, mas são fundamentais essas conjunções. E essa aqui, inclusive, começa uma frase que na estrutura da linguagem tem outro efeito do que simplesmente suceder a um pensamento dentro de uma própria frase. Então aqui a conjunção adversativa começa uma frase. Entretanto, quando provém as próprias necessidades materiais,
eles se constituem, mesmo de forma inconsciente, como agentes dos desígnios do Criador. E o trabalho que executam não é menos importante para o objetivo final da natureza, embora quase sempre não possais ver o resultado imediato. Nós temos alguns trabalhos de seres assim, invisíveis quase a nós mesmos, os subterrâneos, aqueles seres invertebrados que umidificam e também adubam a terra. Então nós temos vários que não percebemos. A polinização advinda daquele trabalho da abelha, levando de um lado para o outro. A polinização que vários insetos fazem. Então também gera um aspecto de utilidade, embora não o façam pensando nisso, os animais. Fazem pensando na autopreservação, na conservação de si mesmos. Mas mesmo assim, há efeito útil. Mesmo assim. Aquela que busca ali, a abelha, o seu sustento, sem perceber, ela permite a multiplicação das plantas pela polinização, auxilia a reprodução, que aliás é a lei que vamos analisar depois na nossa live de domingo, lei da reprodução. Então é isso que os espíritos estão dizendo. Vejam, é isso que eles querem mostrar quando a pergunta chega de forma irônica, aparentemente irônica. Por que a natureza se encarrega por si mesma de prover as necessidades dos animais? Em outras palavras, por que a natureza não provê as nossas necessidades? É isso que se perguntou. E os espíritos dão essa aula de ecologia, mostrando esse aspecto. E mostrando em outras palavras que nós devemos buscar muito mais do que somente a nossa própria conservação pelo trabalho. Buscar a utilidade do trabalho para auxiliar, aspas, na conservação das outras pessoas. Depois vamos observar um outro ponto. Questão 679. O homem que possui bens suficientes para garantirem a sua subsistência estará isento da lei do trabalho? Interessante essa pergunta. Quantas pessoas dizem assim, eu vou acumular um bom valor, fazer uma boa poupança, porque depois eu não quero trabalhar mais, vou viver de renda. E aí nós perguntamos, qual a utilidade social de viver de renda? De viver sem produzir algo de útil para alguém. Produzir, que eu digo, não é no sentido fabril, no sentido de fazer algo útil para as pessoas. Isso que nós precisamos observar. Também. Veja o que eles respondem. O homem que possui bens suficientes para garantir a sua subsistência estará isento da lei do trabalho? Isento da lei do trabalho, não é isento do trabalho, da lei do trabalho. E eles respondem, do trabalho material, talvez. E vejam que coloca uma forma, por assim, inconclusiva. Do trabalho material, talvez. Mas não da obrigação de se tornar útil. Olha que interessante. Não da obrigação de se tornar útil. Então, aquele que tem os bens suficientes, as rendas suficientes para não precisar trabalhar mais, pode até não trabalhar, mas diz, estaria isento da lei do trabalho? E os espíritos respondem, do trabalho material? Talvez, mas não da obrigação de se tornar útil. Se tornar útil. Isso é importante pensar. E volto à pergunta já feita. Com o trabalho que desenvolvemos, estamos sendo úteis às pessoas? Estamos colocando um aspecto de utilidade às pessoas? Ou só estamos pensando no aspecto pecuniário, monetário do trabalho? E seguem. Obrigação de ser útil de acordo com as suas possibilidades. E nem também não fica isento da obrigação ou do dever de aperfeiçoar a sua própria inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Embora o homem a quem Deus concedeu posses de bens suficientes para assegurar a sua existência não seja obrigado a alimentar-se com o suor do seu rosto, a obrigação de ser útil aos semelhantes é tanto maior para ele quanto maior tenha sido a cota de tempo livre que lhe coube adiantadamente para fazer o bem.
Olha, essa resposta aqui a gente precisa parar e avaliar e pensar. Muitos, no egoísmo, dizem, não vou trabalhar, eu já tenho tudo. Para que trabalhar? E os Espíritos respondem, do ponto de vista material, pode até ficar quieto. Mas, e o senso de utilidade? Não a obrigação de ser útil, o dever de aperfeiçoar-se pela inteligência que o trabalho nos proporciona desenvolver. E vai além. A obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele, maior tenha sido o tempo livre, a cota de tempo livre que ele teve. Isso a pensar. Quanto mais livre o tempo, mais deveria-se ser útil às pessoas. Dar utilidade ao tempo seria a ideia. É importante percebermos isso. É importante analisarmos isso. Isso nos leva, e sugiro, que leiamos o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala da função providencial da riqueza. E lá veremos o aspecto social, a filosofia social que os espíritos trabalham para esse fim providencial da riqueza. Observemos lá, não vamos analisar o capítulo 16, uma sugestão de leitura. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Questão 680. Não há homens, não há pessoas, aqui a palavra homens é porque é século XIX, a estrutura era homem representando humanidade, né? Então não há pessoas que se encontram impossibilitadas de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é inútil, veja, impossibilitada de trabalhar. E eles respondem, Deus é justo. E aí usa uma forma um pouco contundente, e só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Pois esse vive à custa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as suas faculdades. Vejam, por causa das suas faculdades. Então, muitas vezes, há pessoas que dizem, não, mas eu não tenho condição de trabalhar, e vai viver do trabalho de alguém. Mas que trabalho pode ser desenvolvido? Uma boa palavra, um atendimento fraterno às pessoas, o oferecer a experiência, o conhecimento, o auxiliar, o contribuir, é um trabalho. Então, eu acho interessante aqui na resposta, é que diz a ideia de, aqui muitas vezes traz na pergunta a ideia de a pessoa estar impossibilitada por motivos até mesmo, digamos, físicos. E aí a resposta nos leva ao aspecto reencarnatório, e aí diz, Deus é justo, e só condena, condena o aspecto provacional, consequencial do processo encarnatório, e só condena aquele que voluntariamente tornou-se inútil, ou seja, em outras encarnações, em outras circunstâncias, eu poderia ser útil e não fui. E essa omissão em ser útil, aqui pode ser revestida, num futuro, de impossibilidade de trabalho. Então esse é um ponto. E segue, questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Olha que coisa. Interessante como a ideia vai caminhando para elementos sociais, elementos de convivência, elementos de relacionamento, e nos traz para a ideia da família. Veja a pergunta 681. A lei da natureza não é a obrigação, não é a lei social, não é a lei do convívio social, a lei dos homens. Não. Aqui a pergunta é se isso é natural, se é uma lei da natureza. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? E os espíritos respondem numa forma adverbial. Certamente. Olha como começa a resposta. Certamente. Numa forma adverbial. Certamente. Assim como os pais devem trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se ajudarem mutuamente. Isto é ignorado com muita frequência na vossa sociedade atual. Olha, isso é ignorado com muita frequência na vossa sociedade atual.
O que é ignorado? Esse amor recíproco, esse sentido de ajuda mútua. Muitas vezes é ignorado e é da natureza. Quantas famílias quase que são financistas de um membro para com o outro? Se um irmão precisa de auxílio, se o pai precisa, se os filhos precisam. Quantos fazem isso de uma forma comercial? Esquecendo-se que, conforme temos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para estabelecer novamente as relações rompidas do passado. Então, ali na família, nós temos um grupo de necessitados e que precisam de auxílios mútuos. Eu acho muito interessante eles dizerem aqui, Deus fez do amor filial e do amor paterno, e aí entende-se materno também, um sentimento natural. Ninguém ensina a amar filho, a amar pai, a amar mãe. É natural. E se esse amor é natural, que ele seja colocado a serviço, no sentido de auxílio aos pais, aos filhos, aos irmãos. Que a família seja de fato uma família. E os laços da reencarnação, questão, salvo engano, 205 do Livro dos Espíritos, os laços são fortalecidos pelo aspecto reencarnatório. Como que estou retornando em maioria de vezes com pessoas com as quais já vivi e com elas estabeleci relações, algumas vezes corrompidas ou rompidas, e agora estamos novamente para reatar os laços. Por isso, a força dessa questão 681. Depois eles vão para um outro tópico. Limite do trabalho, repouso. E vem para a questão 682. Sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Opa, interessante. E aqui a ideia do repouso. Não é da inércia, não é da inatividade, é do repouso. E repouso é temporário. Então vejam, questão 682, sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Necessidade, sim, a necessidade física, o corpo cansa, necessidade psicológica, a mente cansa, necessidade emocional, o estresse que muitas vezes se tem advindo das atividades do trabalho. E aqui vem, sem dúvida, olha que interessante. O descanso é uma lei natural? Sem dúvida. O repouso? Sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Ou seja, o repouso nos tira o mecanicismo do trabalho, aquele aspecto repetido, principalmente os trabalhos manuais, aqueles trabalhos das linhas de montagem, aquele trabalho repetido. Esse ponto, nós precisamos observar que o repouso dá liberdade à inteligência, justamente para nos elevar acima da matéria. É o que nós podemos chamar, e é chamado muito na literatura, de ócio produtivo. Só um parêntese, eu vejo aqui pelo Facebook que as pessoas estão dizendo que o som está tendo interrupções. Eu creio que é uma questão de sinal, de internet. Eu fiz ao máximo aqui, eu tentei ao máximo ajustar aqui para que eu tivesse um bom sinal pelo Facebook, que estou usando pelo computador, pelo notebook, e o Instagram, a live, estou fazendo pelo celular, então acaba que o sinal do Wi-Fi no celular está melhor do que o sinal lá no Facebook, né? Então, os que estiverem no Facebook e quiserem vir para o Instagram, fica aqui o convite, é só vir para a minha página no Instagram, que estou com a mesma live lá no Instagram também, né? Desculpe, ontem eu passei a tarde tentando resolver essa questão do sinal no notebook e vi que ele não está constante, né? E como hoje é o dia do trabalho / descanso, né? E eu vou procurar os profissionais que entendem mesmo do assunto amanhã, para que eles possam olhar para mim essa questão do Wi-Fi no notebook. Então me desculpe o pessoal lá do Face que está dando essa travada. Voltando então, sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso não é também lei da natureza?
Sem dúvida, dizem os espíritos, o repouso serve para reparar as forças do corpo, que é o que de imediato vemos, e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, não é um descanso da inércia, no sentido de jogar-me num sofá e ali ficar dormindo o dia todo. É no sentido de um ócio produtivo na linguagem literária. Aquele momento em que paramos para pensar em diversas coisas, não só no trabalho, também até no trabalho, no sentido de aprimorá-lo, mas exercitar a inteligência, mudar uma atividade. E aí dizem na questão 683, qual o limite do trabalho? E os espíritos respondem, o limite das forças. Deus, porém, deixa o homem livre. Quer exceder as suas forças, haverá consequências negativas para a própria pessoa. Então, qual o limite do trabalho? O limite das forças. Trabalhar bem. Trabalhar. Até o limite das forças. Não é o sentido de até o exaurimento das forças. Não foi essa a resposta dos espíritos. Não é até exaurir as forças. O limite das forças é justamente não entrar em exaustão. É justamente esse é o limite, não entrar na exaustão. Então não vamos dar um sentido a essa resposta que ela não tem. Não é trabalhar até o limite das forças, não significa até a exaustão. É justamente a não chegar à exaustão. Porque senão, se houve a exaustão, foi além dos limites plausíveis de uma força. Por isso, nós temos convenções que foram estabelecidas em termos de quantidade, de horário, de tempo, foram estabelecidas pensando justamente numa ideia geral de limite. Então pensemos, quando estamos indo além desse limite plausível, estamos nos escravizando em relação àquilo que não fomos feitos para tanto. Então pensemos nisso, a resposta não é até a exaustão das forças, até o limite. E o limite será sempre para evitar a exaustão das forças. Questão 685. O homem tem o direito de repousar na velhice? Olha que pergunta. Antes dos sistemas de aposentadoria surgirem na forma social que vemos. Metade do século XIX. O homem tem o direito de repousar na velhice? E os espíritos respondem, sim, pois o homem está obrigado ao trabalho apenas de acordo com as suas forças. Olha que coisa bonita. Mas vamos à questão seguinte, porque ela vai acabar de fechar esse raciocínio dessa questão 685. É a questão 685A. No entanto, que fará o idoso que precisa trabalhar para viver, mas está sem forças para o trabalho? Está incapacitado para o trabalho. E os espíritos respondem. Essa resposta aqui, e depois tem um comentário de Kardec, que é um espetáculo. Eles respondem, o forte deve trabalhar para o fraco. Na ausência da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei da caridade. Olha que coisa belíssima. Uma resposta de duas frases, duas linhas, na verdade. No entanto, o que fará o idoso que precisa trabalhar para viver, mas está sem as forças para o trabalho, está incapacitado para o trabalho? O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei da caridade. O que é a sociedade? O Estado. Cabe ao Estado, sim, auxiliar, prover aquele que muito serviu à sociedade pelo seu trabalho. Aquele que muito serviu ao Estado. E não confundamos Estado com governo. Estado. Não confundamos Estado com governo. Não confundamos Estado com pessoas jurídicas, União, Estados e municípios. Estado, sociedade, que é um trabalho, que é algo, pode ser estatal, pode ser comunitário, mas deve a sociedade cuidar disso. Deve sim o Estado devolver aquele trabalho que foi útil à própria sociedade. Todos foram úteis à própria sociedade.
Ana Letu está perguntando, estudando que livro? Né? Estamos estudando o Livro dos Espíritos. É uma sequência de estudos que estamos fazendo das leis morais e hoje estamos estudando a lei do trabalho. Agora, especificamente, a questão 685A. E também perguntou se domingo que vem a live é no mesmo horário. Sim, 9h30. Seguiremos domingo que vem com a lei da reprodução, às 9h30. E segue um comentário de Kardec agora, belíssimo. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. Esse é o comentário de Kardec. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário que aquele que precisa do trabalho para viver encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Veja o desemprego. Não basta dizer você precisa trabalhar, se não tem as condições para tanto. Oferecer as condições para tanto. E aí cabe também ao Estado criar essas condições. O Estado, volta a dizer, não confundamos o Estado com o governo. O Estado e os governos deveriam seguir a ideia do Estado e não as ideias pessoais. Fecha o parênteses. E segue Kardec. Quando se generaliza a falta de trabalho, vamos chamar de desemprego, quando se generaliza a falta de trabalho, quando se generaliza, ou seja, a falta de trabalho é para muitos, quando se generaliza, a falta de trabalho assume proporções de um flagelo, como a miséria. Então devemos sim contribuir para a evitação do desemprego. Criar condições de trabalho para nós, para os outros, e mais uma vez, a sociedade deve olhar isso, o Estado. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, mesmo que seja possível estabelecer-se, sempre sofrerá intermitências, durante as quais o trabalhador também precisa continuar vivendo. E estamos vendo uma intermitência agora, nesse momento que passamos por essa, por assim chamar, pandemia. É um momento da intermitência do equilíbrio produção-consumo que Kardec trabalha. Veja o exercício de economia que Kardec está fazendo nesse comentário. Produção-consumo, oferta-demanda. Ele está trabalhando com aquilo que os liberalistas, os liberais da economia chamam de lei de mercado, oferta e procura. Então ele diz que, muitas vezes, a ciência econômica busca estabelecer esse equilíbrio entre oferta e demanda, oferta e procura. Mas, diz Kardec, mesmo que seja possível estabelecer, sempre sofrerá intermitências. E durante essas, o trabalhador também precisa continuar vivendo. Então é onde entram-se agora as políticas sociais. Políticas afirmativas, para, na intermitência em que houve o desequilíbrio econômico, possa a sociedade, o Estado, contribuir. E segue. Há um elemento que não se tem dado o devido valor, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. O pessoal do Instagram, aqui tem aquele detalhe da 1h e acabar caindo, né, o sinal. E aqui eu ainda quero desenvolver um pequeno raciocínio que eu creio vou levar mais do que 2 minutos, que é o tempo que está faltando aqui para encerrar o Instagram. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar por encerrado aqui essa live, pela essa 1h, e vou reabrir imediatamente uma outra para a gente continuar respondendo essa questão 685 com um pouco mais de tranquilidade. Pode ser assim? Não é que eu vou encerrar a live, eu vou só sair agora, a gente sai imediatamente e já volto abrindo novamente. Pode ser imediatamente, é só o prazo de desfazer e fazer. Como dizia o filósofo, o professor Raimundo da escolinha, é um vapt-vupt, tá? Para eu me deter um pouco mais nessa resposta, ok? Então eu vou me desconectar agora do Instagram e já me conecto novamente, já abro a live novamente, certo? Então não vou dar um adeus. Apenas daqui a pouquinho, 1 segundinho, já estamos de volta, ok? Beleza. Pessoal do Face, me dá só esse tempinho para eu organizar aqui essa live, ok? Já.
já estou retornando aqui com o Instagram, abrindo uma nova live, né? Então só dá um tempinho para o pessoal também verificar e já ir entrando novamente, né? Se é que vão animar a entrar novamente, né? E aí a gente continua aqui com a live, né? Porque essa última questão, esse comentário de Kardec, eu acho que ele merece uma análise assim um pouco mais detalhada. Ele merece uma análise mais detida, né? Então eu queria um pouquinho mais de tempo, por isso, e o Instagram só estava me dando mais 1 minuto e meio, né? Então vamos lá, né? Só retomar aqui o comentário de Kardec, né? Então ele diz aqui, depois de dizer que a ciência econômica tem que se cuidar desse aspecto, que há momentos que mesmo a ciência econômica cuidando da balança oferta-demanda, há momentos em que há um desequilíbrio, em que pode ser intermitente e que então deve o Estado, a sociedade cuidar disso para dar condições da pessoa continuar trabalhando, vivendo, tendo a sua renda. E aí Kardec vem trabalhar um outro ponto, que aparentemente desfoca do que ele vinha falando. Porque ele falava do aspecto econômico, depois ele vai para o aspecto da educação. Então, aparentemente, estaria desfocado. Não está desfocado. Vamos avaliar esse segundo ponto. Ele faz um comentário com relação à sociedade trabalhar por aquele que não pode, aqui utilizando-se da resposta da ideia do idoso. Depois ele coloca uma análise da ciência econômica e depois ele faz uma análise da educação. E aí ele vai dizer sobre que prisma é essa ideia. Então vamos voltar aqui, ele diz, há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. A educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Aqui eu faço um parêntese. Essa ideia de educação, arte de formar caracteres, é uma definição que o próprio Kardec deu para a educação quando ele tinha 24 anos de idade. Em 1828, quando ainda era conhecido como professor Rivail. Professor Rivail, em 1828, escreveu um plano para a educação pública da França. Com 24 anos, ele escreveu esse plano para a educação pública da França e apresenta esse plano. E esse plano para a educação pública, ele vai definir nesse plano a educação da seguinte forma. Ele vai dizer, a educação é a arte de formar o ser humano. A arte de formar o ser humano. De fazer nele eclodir os germes da virtude e abafar os do vício. Veja que ali na definição de professor Rivail, Kardec, em 1828, ele já estava justamente falando desse ponto de desenvolver os caracteres da virtude. Veja, é a arte de formar o ser humano, ou vejamos, é a arte de formar o ser humano, de fazer nele eclodir os germes da virtude e abafar os do vício. Nessa frase, fazer eclodir nas pessoas, nelas, o germe da virtude e abafar o dos vícios, é como se estivesse dizendo, incentivar os potenciais positivos que as pessoas têm e não fitar nos negativos. Porque se desenvolve os potenciais positivos, os negativos ficam abafados. E abafados sem oxigênio, morrem. Então é uma educação construtiva, uma educação que valoriza as qualidades, as potencialidades das pessoas, aquela educação que parabeniza, que incentiva e não fica apontando erros. Quando a pessoa comete um erro, fala-se o acerto e não reprisa-se o erro. Veja Kardec trazendo isso, é uma forma pestalozziana, óbvio, ele era um dos alunos de Pestalozzi, foi um dos alunos de Pestalozzi, um discípulo na área da educação de Pestalozzi. Então, lá em 1828, ele já falava isso, que a educação é a arte de formar o ser humano, de fazer nele eclodir os germes da virtude e abafar os do vício. E diz ele que sendo uma arte, veja que interessante, a educação é uma arte. A arte leva a preparo, a arte leva a sensibilidade.
significando então que o educador prepara-se e precisa ter a sensibilidade. E Kardec, aí professor Rivaio, nesse mesmo plano de 1828, ele vai dizer que a educação é uma arte especial, que não é dada a quaisquer pessoas. Ou seja, não são quaisquer pessoas que desenvolvem essa capacitação, esse treinamento, esse aprimoramento e, ao mesmo tempo, a sensibilidade. Diz ele, há uma diferença entre um educador e um professor. Ele chama de preceptor. Estou trazendo para uma ideia atual. Há uma diferença entre o educador e o preceptor. Diz ele, o preceptor, para ser bem-sucedido, basta-lhe conhecimento e um bom método. Mas ao educador são necessárias qualidades outras. E dá alguns exemplos, como a capacidade de sondar os caracteres humanos. Vejam, a capacidade de sondar os caracteres humanos. Ir mais do que conhecer apenas a inteligência do educando. Conhecer a emoção do educando, o caráter do educando. Por isso, quando Kardec traz isso aqui na sua observação, ele está voltando àquilo que ele havia escrito em 1828, com 24 anos. Dizendo então o caráter de sondar o ser humano como uma das qualidades ou das necessidades que o educador deveria ter. Caráter de sondar o sentimento humano. Colocar-se no aspecto de empatia no lugar do outro. E ele vai elencando várias qualidades e depois ele diz assim, de uma forma conclusiva, ao educador. Enfim, possuir tudo aquilo que se quer passar para o educando. Possuir tudo aquilo que se quer passar, ou seja, ninguém dá o que não tem. Então é forte quando ele diz aqui que refere-se à educação moral, não aquelas dos livros, mas a arte de formar os caracteres. E ao falar aqui, no comentário dele, nessa questão 685A do Livro dos Espíritos, de arte de formar os caracteres, ele está reforçando, está nos levando ao que ele já havia dito, escrito em 1828, Plano para a Educação Pública da França, mostrando-nos então esse aspecto que todo educador deve observar, se de fato fazendo eclodir os germes da virtude e abafar o dos vícios. Aí entendemos por que Kardec elenca aqui a educação como um dos elementos atrelados à economia. Porque seria uma economia moral. Uma economia moral que não explore pessoas. Uma economia moral que não se torne egoísta. Por isso ele escreve aqui, há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. A educação. Não a educação intelectual, escreve ele, mas a educação moral. Não a educação moral dos livros, mas a educação que é a arte de formar os caracteres. É por isso que então encaixa-se perfeitamente no contexto do raciocínio kardeciano aqui colocado. E ele segue. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí resultam. Quando então a educação calçada em livros, moral de livros, intelectualidade vazia, é aplicada. E quando não se aplica a ideia de arte de formar os caracteres humanos. Vejamos novamente a frase. Quando se pensa na grande quantidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de admirar as consequências desastrosas que daí resultam. Está respondendo qual pergunta? A pergunta de o que fará o idoso que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado para o trabalho? O forte deve trabalhar para o fraco, na falta da família, a sociedade deve tomar o lugar. É a lei de caridade. Só se aplica uma lei de caridade quando se tem uma educação moral. Quando a pessoa, não é moralista, quando a pessoa desenvolveu o senso ético, o senso de convívio social,
É isso que Kardec está comentando. E o que nós percebemos muitas vezes é a torrente de pessoas lançadas, principalmente na gestão das coisas, sem princípios, sem freios e entregues aos próprios instintos. E moral nunca é um instinto, é fruto de um desenvolvimento, é fruto de uma elevação, de uma evolução. É algo que se fez por trabalho, por deliberação, por vontade. E continua. Quando essa arte, a educação no sentido de arte de formar os caracteres, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus semelhantes, atos de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não podem ser evitados. A desordem, a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Eis aí o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos, a educação moral. Veja que perfeição, que profundidade desse comentário feito por Kardec. Por isso eu pedi um pouquinho mais de tempo ali no Instagram. E sugiro que façam essa leitura. Leiam. Nós aqui estamos estudando, salpicando algumas perguntas, desenvolvendo raciocínios, mas é preciso que nós, depois, com mais calma, cada um de nós, voltemos ao texto, ao livro e leiamos novamente as questões. E façamos as nossas análises também. E esse comentário de Kardec, que muitas vezes Kardec faz o seu próprio comentário nas questões. E veja que propriedade de comentário. E nos levou a ter que conhecer um outro lado de Kardec, o lado professor Rivaio, porque ele foi retomar no comentário à resposta dos Espíritos algo que ele já havia trabalhado, sem saber da realidade espiritual, sem ainda conhecer o mundo espiritual. Ele foi trabalhar lá em 1828, no plano proposto para a educação pública francesa. Ele mesmo foi definir isso que ele colocou aqui. E é interessante, faço um parêntese, nesse plano, Kardec deixa um ponto de interrogação. Ele deixa lá um ponto que ele não conseguiu explicar naquela época, em 1828. Ele escreve lá que há uma dificuldade em se explicar e se entender a origem das ideias inatas. O que ele quer dizer com isso? Que havia pessoas que pareciam que já sabiam sem nada ensinar, que já nasciam sabendo. Então ele não conseguia explicar as ideias inatas. Depois que ele participa do processo, que ele trabalha com a codificação espírita, aí ele vai dar a resposta. Mais à frente, lá nas questões 770 à frente, ele vai trazer algumas ideias, falando novamente das ideias inatas e agora explicando a origem delas no processo reencarnatório. É muito interessante. Quem puder, tiver acesso a uma obra muito interessante, um livro muito interessante, escrito pela Dora Encontre, chamado Textos Pedagógicos. É um livro pequeno, que na verdade ela faz uma apresentação, uma tradução e analisa esse plano de Kardec para a educação pública da França. Chama-se Textos Pedagógicos. Acho muito interessante essa leitura. Se alguém quiser, a turma da educação, aí, se quiser entender, conhecer um pouco o pensamento de Kardec, esse livro é muito interessante, Textos Pedagógicos, né? Se não me falha a memória, é da editora Comênios, né? É a autora, a tradutora e que apresenta a Dora Encontre. Então fica aí essa sugestão. E assim encerramos, né? Então esse tópico das leis morais,